nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite a todos, com muita alegria. Nos revemos, né? Depois de 15 dias sem aula ao vivo. Tivemos aula na semana passada, mas não foi ao vivo, foi aula gravada, né? E aqui gostaríamos hoje de falar de um tema candente, porque esta semana haverá no dia 8 de dezembro, né? Exatamente no dia da Imaculada Conceição da Toda Santa Mãe de Deus, uma votação muito importante no Senado Federal. Vai ser votado o PLC 122/2006, ou popularmente conhecido PL 122, Projeto de Lei 122, que recebeu algumas alcunhas, alguns nomes, né? O nome popular para os defensores do projeto é a Lei Anti-Homofobia. E para aqueles que são opositores do projeto, é a lei da mordaça gay. Bom, primeira coisa, algumas notícias, assim, resumindo um pouco o histórico desta lei, né? Essa lei já passou por várias reformulações, porque realmente é uma lei muito polêmica. E já tentaram adocicar a dose do remédio, tentaram fazer com que a coisa fosse um pouco mais palatável para os legisladores cristãos, no caso aqui evangélicos, católicos, né? E tentaram, por exemplo, fazer com que fosse uma lei não somente antidiscriminação de orientação sexual ou de identidade sexual, mas uma lei que fosse contra a discriminação também de práticas religiosas, né? Só que acontece que a coisa simplesmente não colou. Não colou porque realmente dizer o que essa lei estava dizendo, que trata-se de discriminação como crime passível de pena, você criticar a conduta homossexual, né? Isso daí é algo que realmente é inaceitável, né? Inaceitável, por quê? Porque você cria uma categoria diferente de cidadãos. São cidadãos incriticáveis, né? O cidadão, ele tem uma tendência homossexual, então você pode criticar tudo, menos a tendência homossexual dele. Bom, isso escolher uma conduta humana que não seja criticável. Quer dizer, eu posso ser criticado porque sou padre, porque sou celibatário, porque eu uso batina, mas uma pessoa que seja homossexual não pode ser criticada por causa da sua homossexualidade. E se eu fizer isso, né, eu vou para a cadeia. Agora, é evidente que isso significa levar para a cadeia, né, os padres e pastores cristãos que pregam contra a conduta homossexual. É importante a gente lembrar isso. Nós não falamos contra as pessoas homossexuais, né? Nós falamos contra a conduta homossexual. E é assim que o projeto está aí. Uma notícia que não sei se confiar nela, mas em todos os casos está nos próprios sites que são favoráveis ao projeto de lei. Dizem que a senadora Marta Suplicy vai apresentar no dia 8 de dezembro um texto completamente modificado, um texto muito mais fraco do que aquele que foi debatido até hoje. Nós vamos depois ter tempo de ver esse texto, né? Mas esse texto fala somente de discriminação no mercado de trabalho, nas relações de consumo, na prestação de serviço público e indução à violência. Então, é um texto muito mais brando,
nós vamos ver porque ele é igualmente não aceitável por nós cristãos e, no entanto, cai por terra aquela pretensão de que eles pudessem manifestar a sua afetividade em qualquer local público ou privado, etc. e tal, e quem dissesse alguma coisa contra, né, iria para a cadeia. Então, se um casal de homossexuais, né, se dois homens entrassem na igreja e começassem a se beijar publicamente na igreja, isso aí seria, se o padre dissesse não pode, isso seria passível de punição. O pessoal tentou desconversar a história dizendo, mas imagina, quem é que vai fazer isso dentro da igreja? Ninguém beija dentro da igreja, nem os heterossexuais se beijam dentro da igreja. O que não é verdade, né? Não é verdade porque já houve episódios históricos reais, concretos, filmados, que estão inclusive no YouTube, de ativistas do movimento gay que entraram em igrejas para afrontar, se beijaram na frente da plateia, na frente do sacerdote celebrante, etc. Né? Então isso aí simplesmente não cola, ninguém engole esse negócio. Quero destacar a atuação extraordinária e heróica, né, do pastor Silas Malafaia. Quero destacar também a atuação bastante coesa da bancada evangélica, né, no histórico disso tudo. E quero lamentar o silêncio imenso de muitos católicos, inclusive bispos e parlamentares católicos que não se manifestam, né? Não se manifestam como se não houvesse uma orientação clara da Igreja Católica a respeito disso tudo. E então o tema da aula de hoje, já que a finalidade da aula é realmente ensinar aos alunos do site padrepauloricardo.org, o tema da aula de hoje é uma reflexão da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi publicada no ano de 1992, 9 de agosto de 92, foi publicada no Observatório Romano. Título, isso está disponível no site do Vaticano em língua portuguesa. O título é o seguinte: algumas reflexões acerca da resposta a propostas legislativas para a não discriminação das pessoas homossexuais. Ou seja, é um texto da Santa Sé que claramente trata da PL 122 diretamente. Não é um texto indireto, não é uma alusão, não. Ou seja, vejam que com 20 anos de antecedência, o Vaticano já estava tendo essa dificuldade em outros países e aqui serve para nós no Brasil também. Não é necessário recordar que a Congregação para a Doutrina da Fé, nesta época, era governada por um senhor chamado Cardeal Joseph Ratzinger. E, como eu costumo dizer, né, ele não era papa naquela época, mas eu tenho uma leve suspeita de que Bento XVI está de acordo com o Cardeal Ratzinger, né? Ou seja, que trata-se realmente de uma expressão do pensamento do Santo Padre. Essa reflexão, que foi publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé sem nenhuma assinatura, ela é simplesmente uma reflexão mais prática, né, a respeito de um outro documento que já existia, de 1986, também esse documento assinado pelo Cardeal Ratzinger e pelo arcebispo Bovone, né, Dom Bovone, e que traz o seguinte título: Carta aos bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais, né? Essa carta também está contida no site da Santa Sé, igualmente em português. Eu não vou ler tudo, é evidente, nós não temos condições de ler tudo, embora o documento não seja tão extenso assim, né? Coube em 4 páginas impressas. Eu vou direto para as aplicações, porque é aquilo que mais nos interessa, porque acho que a parte doutrinal nós já estamos coesos, não é?
nós estamos coesos. A parte doutrinal, quem tem alguma dúvida a respeito da parte doutrinal da igreja a respeito dos homossexuais, veja no Catecismo da Igreja Católica, no número 2357, 2358 e 2359. O que aqui falam esses três números? O primeiro número fala que os atos homossexuais são pecaminosos, que a tendência homossexual não tem uma explicação muito fácil, nós não sabemos qual é a sua origem. Portanto, a própria tendência não é em si considerada pela igreja como culposa. Então, vejam só, a tendência homossexual ela é considerada pela igreja como desordenada, mas não culposa. É uma desordem, ou seja, não está na ordem da natureza, não está naquilo que é a vontade de Deus, que Deus criou. Deus criou os órgãos genitais, o pênis, a vagina, etc., para a reprodução, não para o lazer, né? Não é um parque de diversões. Ali o que está envolvido é a vida, né? A vida das pessoas. Então, a questão do ato sexual é pecaminoso e a tendência homossexual é desordenada. Por quê? Porque ela não conduz à reprodução. É impossível dois homens terem uma união genital. Simplesmente isso não existe. Não é? Depois, o número 2358 diz que essas pessoas carregam uma cruz, né? E que não devem ser alvo de discriminação injusta. E que o 2359, que elas são chamadas à castidade, como todo mundo, aliás, né? Como todos nós também somos chamados à castidade. Bom, essa é a parte doutrinal. Se alguém tem alguma dúvida sobre a parte doutrinal, está lá. O que acontece, porém, é o seguinte. Acontece que a igreja colocou que os homossexuais, em si, a tendência homossexual não é necessariamente pecado, mas que o ato homossexual é pecaminoso. Isso levou algumas pessoas à conclusão errada de que a tendência homossexual é indiferente, ou seja, que a tendência homossexual estaria no mesmo patamar da tendência heterossexual. Não, a tendência heterossexual é uma realidade que tem fundamento na natureza criada por Deus. A tendência homossexual ela é uma desordem. Nós não chamamos de patologia, mas chamamos de desordem, ou seja, é algo que não está na ordem divina, não está conforme aquilo que Deus criou. Então, é evidente que não podemos considerar as coisas como idênticas, né? E, portanto, a tendência homossexual ela não é fonte de direitos. Não existe direito à tendência homossexual e não existe direito à manifestação da homossexualidade, como não existe um direito ao adultério, por exemplo, não é? Também não existe direito à necrofilia, não existe direito à zoofilia, não existe direito a isso, né? Você não pode advogar um direito humano de ter relações sexuais com um animal, por exemplo, né? Ninguém tem direito a isso. Isso não é fonte de direitos. Né? Isso é uma tendência sexual desordenada. Então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Então, a Congregação da Doutrina da Fé, né, ela fez essa reflexão exatamente para dizer isso. Vejam, é verdade, nós católicos consideramos que o ato sexual é pecado e a tendência homossexual não é necessariamente pecado. Mas eu digo não necessariamente pecado porque ela pode ser pecado na medida em que a pessoa estimula aquilo continuamente e está querendo provocar aquilo em si mesmo. Ou seja, ele já tem vamos supor, tivesse uma leve tendência e a pessoa deliberadamente fica estimulando aquilo, alimentando aquilo, né? Através de experiências sexuais, de sites pornográficos, etc. e tal, está alimentando cada vez mais a sua tendência. Então, esta parte do alimentar cria também ali uma pecaminosidade. Mas, em todos os casos, então a tendência homossexual como tal não é necessariamente pecaminosa, mas a Congregação para a Doutrina da Fé diz com toda clareza, né, que ela não pode não ser pecaminosa, mas ela é desordenada. Deixa eu ler para vocês no número 2.
dessa reflexão. Ele diz assim, que, por esse motivo, a própria inclinação deve ser considerada objetivamente desordenada. E aqueles que se encontram em tal condição deveriam, portanto, ser objeto de uma particular solicitude pastoral para não serem levados a crer que a realização concreta dessa tendência nas relações homossexuais seja uma opção meramente aceitável. Não o é, diz a reflexão, diz o documento. Não é. Não é uma coisa aceitável. Então, aqui a igreja está sendo caridosa com os homossexuais, a igreja está expressando seu cuidado pastoral para com os homossexuais, dizendo aos homossexuais com toda a clareza, não é uma tendência aceitável. Trata-se de desordem. Desordem. Você pode até nem ser culpado, mas é uma desordem, né? Por exemplo, a calvície, né? Eu sou careca, tá aqui. Eu sou careca. Evidente, eu vou chamar a calvície de patologia? Não, ninguém chama isso de patologia. Mas é uma desordem, não tem dúvida nenhuma. Não está conforme aquilo que é a normalidade da natureza humana. Ou seja, normal é ter cabelo. Então, é uma desordem. O que é que nós vamos fazer com essa desordem? Bom, eu vou aprender a conviver com ela e a me santificar com ela, né? Ou seja, se eu saio no sereno à noite, eu fico gripado facilmente, tenho que pôr um chapéu. Se eu saio no sol, eu fico queimado. Então eu preciso pôr um chapéu, preciso aprender a conviver com isso. Mas não vou chegar a dizer, olha, é a coisa mais linda do mundo, é uma coisa, né? E vou fazer a passeata do orgulho careca. Não existe isso, né? Não existe esse negócio. Por quê? Porque não tem porquê nem eu me sentir absolutamente menos humano, porque tenho isso, mas também eu não vou dizer que é uma coisa ordenada. Só que na desordem homossexual a coisa é mais grave. Por quê? Porque é uma desordem que conduz ao pecado. Ou seja, a calvície não conduz ao pecado. É uma desordem, mas não conduz ao pecado. Enquanto a desordem homossexual, ela conduz ao pecado, né? O número 3, então, diz uma coisa que é muito importante. E aqui esse número 3, ele está citando a carta lá de 1986. Como acontece com qualquer outra desordem moral. Veja só, importante isso. E aqui está toda a caridade da igreja, todo o amor da igreja para com as pessoas homossexuais. A atividade homossexual impede a autorrealização e a felicidade, porque é contrária à sabedoria criadora de Deus. Então, exatamente, meu irmãozinho, o argumento é o contrário daquilo que você pensa. Ou seja, os homossexuais que fazem, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Sim, você tem direito de ser feliz, mas é exatamente isso. A homossexualidade colocada em ato vai impedir sua felicidade. E a igreja quer que você seja feliz, então seja casto. Seja casto. É por amor que nós dizemos isso aos homossexuais, né? Então a igreja mais uma vez afirma, né, sem dúvida nenhuma, no número 7 dessas reflexões, é de se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido ou sejam ainda hoje objeto de expressões malévolas e de ações violentas. A igreja deplora isso, né? Os homossexuais não podem ser objeto de ações malévolas e violentas. Todavia, apesar disso, a necessária reação diante das injustiças cometidas contra as pessoas homossexuais não pode levar. Se eles são, por acaso, vítima de alguma agressão, muito bem, nós vamos defendê-los, né? Mas isso não pode levar, de forma alguma, à afirmação de que a condição homossexual não seja desordenada. Nós não vamos querer que ninguém bata em você, que ninguém mate você, que ninguém estupre você, ponha você na cadeia, faça chacota, achincalhe você, persiga, nada disso. Mas, mesmo assim, nós temos que dizer, veja, os órgãos sexuais não foram feitos por Deus para ser usados dessa maneira que você está usando, né? Seus órgãos sexuais foram feitos para outra coisa. Então,
A Santa Sé diz, inclusive, não é de assustar, que uma sociedade que começa a passar leis, fazendo disso uma fonte de direito e dando direitos especiais a homossexuais, depois termine, enquanto sociedade, né, a ver práticas distorcidas ganharem terreno e aumentarem os comportamentos irracionais e violentos. Porque é exatamente o contrário. Esse tipo de lei não vai banir a violência. Esse tipo de lei vai exatamente fomentar a violência. Por quê? Porque as pessoas vão começar a achar que tudo quanto é fantasia, tudo quanto é maluquice que possa aparecer na cabeça dela, agora é fonte de direito, só porque eu tenho direito de alimentar essa minha fantasia. Então, isso vai dar origem a uma série de coisas desordenadas. E daqui a pouco, sei lá, estupradores querem também o direito do estuprador. Vamos fazer a passeata do orgulho estuprador e vamos ter o direito, né, disso. Então, veja só. O número 8, então, conclui com uma coisa interessantíssima. Eu nunca tinha pensado, eu fiquei muito agradecido a Santa Sé de ler esse documento aqui, porque ele diz assim, é sempre uma citação daquela carta de 86, no número 11 da carta, no número 8 aqui da reflexão. Ele diz: existe uma presunção infundada e humilhante. Quando você diz, né, que uma pessoa que é homossexual, porque ela tem tendência homossexual, ela é obrigada a ter relações sexuais. Ela não pode viver sem relações sexuais, né? Aquilo ali é impossível viver castamente, é impossível viver sem ter relações sexuais. Ela diz, portanto, a pessoa não tem culpa se ela tem relações sexuais. A Santa Sé diz assim, que é uma presunção infundada e humilhante. Por quê? Porque essas pessoas que têm tendências homossexuais, nós temos que reconhecer nelas a liberdade fundamental que caracteriza a pessoa humana e lhe confere uma particular dignidade. Quer dizer, exatamente o contrário. Esse pessoal do movimento gay, que quer dar uma dignidade ao homossexual, o que estão fazendo é exatamente tirando aquilo que é a fonte da maior dignidade, que é a liberdade. Ou seja, a liberdade que diz, veja, eu sou capaz de ser casto. Né? A liberdade é só, não, eu tenho o direito de ter relações sexuais. E aí, o que é que decorre disso? Então, eu tenho o direito de ter relações homossexuais. Então quer dizer que você pode escolher. Se você pode escolher ser casto. Não tem jeito. Eu não consigo viver sem. Então quer dizer que você não tem liberdade? Ou seja, a Santa Sé diz claramente que isso é uma presunção infundada e humilhante. Você está humilhando o homossexual. Quando você diz que o homossexual não é capaz de ser casto, você está humilhando o homossexual. E tirando dele a liberdade que foi dada por Deus. Bom, até aqui uma visão geral, né, de como a igreja vê essa situação toda. E o que dizer então dessas leis? Né? Como a PL 122. Então, as aplicações nessas reflexões, no número 10, está escrito assim. Primeiro, a tendência sexual não constitui uma qualidade comparável à raça, à origem étnica, etc. Então, vamos aqui, já vamos aplicar a coisa bem objetivamente ao projeto de lei. Projeto de lei coloca assim: esta lei define os crimes resultantes de preconceito de sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Muito bem. Então, é com relação a isso. Só que aí depois, quando se trata das punições e das mudanças no Código Penal, isso tudo é incluído dentro das cláusulas do Código Penal que punem a discriminação por raça, etnia, entende? E religião, etc. Então, quer dizer, está equiparando, exatamente o contrário daquilo que a Santa Sé nos orienta. Não é comparável à raça. Né? Número 11.
existem setores onde não se trata de discriminação injusta tomar em consideração a tendência homossexual, a tendência sexual. Então, veja só, o catecismo fala claramente, né? O catecismo diz assim, que nós não deveríamos, aqui, catecismo número 2358, diz que devem ser acolhidos os homossexuais com respeito, compaixão e delicadeza, e evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. A palavra injusta é importante, porque não basta dizer deve-se evitar qualquer sinal de discriminação, ponto. Não! Existem discriminações justas. Então, os homossexuais, o que é uma discriminação? Discriminação quer dizer discrimen, quer dizer uma separação. Então, esse tipo de pessoa pode fazer tal coisa, esse tipo de pessoa não pode fazer tal coisa. Então, quais são as discriminações justas? Por exemplo, diz o documento, na adoção. Ou seja, as legislações, dizer que um homossexual pode adotar uma criança. Isso é algo que não deveria ser, né? Uma pessoa que tem tendência homossexual não deveria ter a possibilidade de adotar a criança. Por quê? Porque vai educar a criança, né, dentro daquela tendência. Isso não deve ser. Isso não pode acontecer. A legislação brasileira já permite. E eles estão forçando a jurisdição dos tribunais para permitir que o casal de homem com homem possam adotar também, porque um homem homossexual já pode adotar. É importante você saber disso. Um homem homossexual já pode adotar. Uma mulher homossexual já pode adotar. Agora, eles querem forçar a barra para que na certidão de nascimento ou na adoção, né, esteja lá o nome dos dois, do casal, como sendo não mais pai e mãe, mas genitor 1, genitor 2, né? Ou então responsável 1, responsável 2, adotante 1, adotante 2. Será que nomenclatura que eles vão ter que inventar, porque não pode mais usar a palavra pai e mãe, né? O cuidado das crianças. Por exemplo, eu posso discriminar e dizer que eu não quero as minhas crianças sendo cuidadas por uma babá lésbica, né? Isso é discriminação justa. No trabalho dos professores, ou seja, professores do pré-primário, professores do jardim da infância, professores numa fase em que as crianças estão definindo a sua sexualidade. Não se deveria colocar professores homossexuais nessa fase, na puberdade, etc, etc. Né? Por quê? Porque vai formar as pessoas exatamente para isso. Treinadores atléticos. Então, professor de educação física. O professor de educação física não deveria ser homossexual. Por quê? Porque vai estar lá no vestiário junto com os outros rapazes e tal, e pode acontecer exatamente isso que a gente sabe que acontece, né? A gente sabe que acontece. No recrutamento militar. Então, também aqui, né, pode-se, com muita naturalidade, discriminar e dizer que os homossexuais declarados não deveriam ser admitidos às Forças Armadas. Isso não seria uma discriminação injusta. Pois bem. Número 12. As pessoas homossexuais, como seres humanos, têm os mesmos direitos de todas as pessoas. Isso tem que ficar bem claro. Elas têm os mesmos direitos, mas, diz o documento, esses direitos não são absolutos. Podem ser legitimamente limitados por motivos de conduta externa desordenada. Isso às vezes não é só lícito, mas é obrigatório. Isso vale para qualquer pessoa, também para o homossexual tem que valer, né? Se uma pessoa começa a se comportar de forma desordenada publicamente, se um heterossexual se comporta de forma desordenada publicamente, né? Vamos supor,
um heterossexual, um professor adulto, maior de idade, que começa a agir em sala de aula com alunas universitárias, todas maiores de idade, né? Ele começa a agir de forma desordenada, passando a mão onde não deve, fazendo brincadeiras indecentes, etc e tal, na sala de aula, etc. Essa pessoa não deve ser chamada a atenção? Né? Não deve ser chamada a atenção? Claro que sim. Claro que sim. Isso vale para o homossexual, vale para o heterossexual. Evidente. Evidente que deve ser chamada a atenção. Porque, escuta, que as pessoas cometam isso, dizer agora que eu não tenho direito de chamar a atenção, é uma coisa absurda, né? Então, tem direitos, mas os direitos são limitados e às vezes é até obrigatório limitar esses direitos. Número 13, importantíssimo. Dizer que a tendência homossexual não pode ser fonte positiva de direitos humanos. Não adianta você fazer legislações agora. Veja, você pode dar todos os direitos do mundo a uma pessoa, né? Mas você dá isso a ela enquanto ela é pessoa, não enquanto é homossexual. Tá? Os homossexuais têm os mesmos direitos das outras pessoas, mas não enquanto homossexuais, porque isto não é fonte de direito. A homossexualidade é uma desordem, não é fonte de direito. Novamente, o número 14 diz: a tendência homossexual de uma pessoa não pode ser comparada com raça, sexo e idade. A tendência sexual de uma pessoa individualmente não é, de modo geral, conhecida pelos outros. Isso é outra coisa interessante. A Santa Sé manifesta que nós, católicos, não deveríamos estimular o chamado outing, ou seja, o sair do armário. Não, nada disso. A tendência de uma pessoa individualmente não é, de modo geral, conhecido pelos outros, a não ser que ela se identifique em público como alguém que tem essa tendência ou com manifestação de comportamento exterior. Então, diz o documento, geralmente, a maioria das pessoas com tendências homossexuais que procuram viver uma vida casta não tornam pública a sua tendência sexual. Mas nós temos agora esse gosto, né? Ou seja, o movimento gay, o gaysismo quer forçar a barra que as pessoas agora têm que vir a público e dizer que são homossexuais, porque tem que mostrar, tem que esfregar na cara das pessoas. Gente, certas coisas, né? A vida sexual sempre foi tida pela igreja como algo que seja objeto de pudor, né? Então, isso quer dizer que as pessoas homossexuais que manifestam a própria homossexualidade tendem a considerar o comportamento e o estilo de vida homossexual indiferente ou até mesmo bom e, portanto, digno de aprovação pública. Não tem sentido nenhum. Eu não posso dizer que bom que você é homossexual. Não precisa dizer isso. Não é que bom, é uma desordem. É dizer que pena, mas vamos, meu irmão, nós estamos com você. Nós não vamos abandonar você, né? Você é nosso irmão, esteja conosco. Você é católico conosco, você é membro da sociedade, nós respeitamos você. Que pena que você tem essa tendência, mas nós vamos ajudar você. Então, agora vem o puxão de orelha para as autoridades eclesiásticas. Vejam só. Muito provavelmente é no âmbito dessas pessoas que se encontram aqueles que tentam manipular a igreja, conquistando-se o apoio dos pastores, frequentemente em boa fé no esforço de visar mudar as normas da legislação civil. Então, aqui ele está falando numa linguagem de 1986, uma coisa que hoje nós chamamos de militância gay. Ou seja, essas pessoas são militantes, né? Militantes gays que fazem todo tipo de influência, de pressão sobre os pastores da igreja, sobre os bispos, para que os bispos deixem passar esse tipo de legislação. A Santa Sé, né, acha que não se deve, veja assim, além disso, existe o perigo, quando você começa a passar legislações como essa, 122, PL 122, que faz a homossexualidade uma base de certos direitos, existe o perigo
de encorajar deveras uma pessoa tendencialmente homossexual a, número 1, declarar a sua homossexualidade. Declarar a homossexualidade não é bom. Não é bom. Se você é cristão, católico e tem tendência homossexual, não declare isso em público. Não declare isso em público. Número 2, né? Que até mesmo procurar um parceiro também não é adequado. Você deve viver a castidade, aproveitando-se assim das disposições da lei. O número 15, finalmente, o documento diz que as leis que são estabelecidas devem promover a família e não o contrário. Promover a família heterossexual, do casamento único, indissolúvel, que é aquilo que é desejado por Deus. E, finalmente, o número 16, aí vem o recado dado aos nossos bispos. Faço questão de ler tudo, né? E isso vale não somente para os bispos, mas também para os padres. Por fim, quanto à questão do bem comum entra em jogo, não é conveniente que as autoridades eclesiásticas apoiem, nem que permaneçam neutras perante legislações adversas, mesmo que elas admitam exceções às organizações e instituições da Igreja. Mesmo que a legislação, como foi uma sugestão, agora já abandonada pela senadora Marta Suplicy, né, de, não, nós vamos deixar que os cristãos dentro da Igreja falem essas coisas deles. Mesmo que haja exceções para a Igreja. Primeiro, nós não queremos ficar num gueto. Nós queremos ser cidadãos e queremos ter o direito de expressar nossa opinião também em público, não é? Segunda coisa, mesmo que haja essas exceções para nós, é uma questão do bem comum. Um bispo não pode apoiar, mesmo que fossem somente 2 católicos no país e o resto do país fosse de pagãos que achassem lindo a homossexualidade, mesmo assim seria nosso dever, pelo bem deles, dizer o homossexualismo não deve ser promovido, né? A Igreja tem a responsabilidade de promover a vida familiar e a moralidade pública da sociedade civil inteira, não somente dos católicos, inteira, com base nos valores morais fundamentais e não unicamente de se defender a si mesma das aplicações de leis nocivas. Então, não é só a Igreja salvar a parte dela e depois o resto da sociedade, né, que exploda. Não, nada disso. Nós temos o direito, temos o dever e o direito de promover a moralidade da sociedade civil inteira, né? Então, esse é o documento da Santa Sé. Agora, você há de convir comigo que, segundo a nova ética da PL 122, esse documento do Papa é ilegal. Esse documento do Papa, né, torna-se absolutamente intolerável, ilegal, ou seja, se você for católico e assinar embaixo daquilo que o Papa está ensinando, você está fora da lei. Compreende? Nós estamos aqui votando no próximo dia 8 de dezembro, estamos votando não somente a ilegalidade do cristianismo enquanto tal, mas especificamente e especialmente a ilegalidade do catolicismo. Você está dizendo que o Papa e o que ele está ensinando é criminoso, né? O que fazer, então, diante disso? Vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já já para responder as suas perguntas e, então, concluirmos na segunda parte de nossa aula ao vivo. Até mais. Retornamos, então, com nossas perguntas, né? A segunda parte da aula. E eu quero colocar para vocês esse convite, né, de convidar mais pessoas para estar presente na aula ao vivo, que é interessante esse nosso diálogo. Sei que agora é fim de ano, o pessoal está muito ocupado na questão das últimas provas, terminando o ano letivo, está todo mundo assim meio atarefado, né? Mas não vamos deixar cair a peteca durante o período de férias, né? Nós continuemos com esse compromisso semanal de estarmos juntos nessas aulas ao vivo. Muito bem. Laís Silva. Sou estudante de psicologia e tenho sofrido quanto a esse assunto em meio acadêmico, visto que para a psicologia
o homossexualismo é uma variante da sexualidade, portanto, meramente normal. Como agir? Bom, veja só, primeira coisa, não é verdade que para a psicologia, a verdadeira psicologia, o homossexualismo seja uma variante da sexualidade normal e tranquila. Não, nada disso. O homossexualismo foi tirado do catálogo de patologias por pressão e por militância gay. Todos os grandes, renomados psicólogos, né, sempre consideraram a homossexualidade uma disfunção de alguma forma, né? Por exemplo, Reich, Freud, né, Jung, todos eles consideravam o homossexualismo alguma coisa de desviante, de desordenado dentro da psicologia humana, quando não verdadeiramente patologias e perversões. Existem alguns psicólogos renomados que são realmente homens muito contrários. Por exemplo, o Reich, ele era completamente de esquerda, era completamente contra a moralidade cristã, mas ele achava que a tendência homossexual era uma perversão, né? Era uma aberração. O próprio, né, Sigmund Freud também achava que a homossexualidade era um desvio de alguma forma. Então, na verdade, a psicologia ela precisa se reencontrar nesse campo. O que nós temos aqui é o fato de que, de um tempo para cá, né, desde que a escola de Frankfurt resolveu invadir a psicologia. A escola de Frankfurt, para quem não entende, são uma escola de pensamento marxista, né? Eles resolveram fazer o casamento entre Freud e Marx, né? Então, a finalidade deles é destruir a civilização ocidental. Não é que, vejam, os socialistas gostem dos homossexuais. Nem os comunistas, os socialistas, não gostam dos homossexuais. Nunca gostaram. Aliás, em Cuba eles são levados ao paredão, na Rússia, na União Soviética eram levados aos campos de trabalho forçado, né? Então, os socialistas nunca gostaram do homossexualismo. Só que eles descobriram que o gaysismo, o movimento de direitos homossexuais, é um movimento que serve como uma cunha que vai destruindo toda a moralidade cristã, né, da sociedade ocidental, que eles acham que é uma perversão. Então, para destruir a moral cristã, eles usam a homossexualidade. Mas não se preocupem que quando for instaurado o socialismo glorioso que eles esperam, os gays vão ser os primeiros para voltar para o paredão, né? Porque a coisa sempre foi essa, né? Hoje eles têm uma ligação, né, política de conveniência. Então, por isso, os socialistas despejam dinheiro dentro do movimento gay, etc e tal, isso e aquilo. E por isso também forçam a barra para que os conselhos de psicologia não admitam ninguém que queira curar ou ajudar uma pessoa que tem tendência homossexual, etc, etc. Por quê? Porque a finalidade é destruir a família tradicional, a família cristã, a família natural, né? Não só cristã, a família natural como Deus a criou. Então, essa é a dificuldade maior, né? Então é importante a gente notar isso, que o que está em jogo aqui é uma guerra cultural. É uma guerra cultural para destruir o patrimônio ético do Ocidente. Então não se trata aqui de ciência. A psicologia ela foi invadida, a psicologia ela foi raptada, né, por uma propaganda. Então desde que Marcuse, Erich Fromm e companhia limitada, são todos militantes marxistas, tomaram posse da psicologia, né? Então o negócio degringolou para esse lado. Então, como agir? Como agir? Se você quer seu diploma de psicólogo, você vai ficar quietinho, né, na sala de aula. Agora, eu aconselho você a estudar dentro de uma antropologia cristã e estudar verdadeiramente os bons psicólogos, né?
os bons psicólogos, entre os quais, né, aconselho enormemente o Dr. Viktor Frankl, né, com a logoterapia. João Marcos, se o assunto é silenciado por muitos padres e bispos que gozam da proteção da Igreja, como os leigos podem se manifestar nesse assunto e em outros, se nem ao menos gozam desta proteção, sendo deixados à própria sorte? Não, veja só, João Marcos, não é que os padres e bispos gozam da proteção da Igreja, porque a Igreja, diante do estado que nós vivemos atualmente, da situação na sociedade, não é que a Igreja proteja muito as pessoas, né? Muito pelo contrário. Não há status especial na sociedade, nem para padres e nem para bispos. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que nós temos que, dentro desta situação toda, entender que precisamos de estratégia. Por enquanto, o que podemos fazer? O que podemos fazer é, agora, nesse momento, temos uma batalha para travar no Senado. É você telefonar para os seus senadores, é você, né, fazer lobby, fazer pressão para que os senadores não votem nessa legislação, mesmo que seja essa legislação mais sutil, que parece que a senadora Marta Suplicy irá propor. Então não sabemos que texto que ela vai apresentar, mas se os sites militantes dos próprios esquerdistas estiverem corretos, né, é um projeto de lei contra preconceito de sexo, orientação sexual e identidade de gênero, para que não haja discriminação de mercado. Mas nós já vimos que isso também é inaceitável, porque existe no mercado de trabalho, né? Porque também existem algumas funções que os homossexuais não deveriam assumir. Veja, quando a gente diz funções que os homossexuais não deveriam assumir, é dentro daquele quadro que a própria orientação da Santa Sé nos coloca, ou seja, que o normal de uma pessoa seria que você, olhando para ela, você não soubesse a orientação sexual dela, né? Então, é mais ou menos como no exército americano, né? Don't ask, don't tell. Ou seja, você não pergunta se o cara é gay e ele também não conta se ele é gay. Ele se comporta simplesmente como outras pessoas normais dentro do quartel e ele pode perfeitamente exercer a função dele. Mas se você põe um homossexual assumido, né, dentro do quartel, isso desestabiliza toda a situação, porque, veja, você está lá, um bando de homens, né, tomando banho juntos, como se costuma fazer nos quartéis. Mas eles estão lá tranquilos, sabendo que nenhum deles é objeto de desejo sexual para nenhum deles. Pelo menos há essa tranquilidade, né? De repente o cara lá se assume como gay. O que você vai fazer? Vai criar um chuveiro só para ele? Entende? É uma situação constrangedora. As pessoas não querem ser objeto de desejo sexual em pleno banho, não é? Então, essa coisa, enquanto no quartel, se a pessoa vive a castidade e não assumiu nem por declarações e nem pelo seu comportamento a homossexualidade, né, não haveria dificuldades, a meu ver. O documento não diz isso, mas esse é o meu parecer, que concorda um pouco com a política do exército americano. E assim tantas outras funções também, né? Ou seja, não é que a pessoa, pela simples tendência homossexual, esteja absolutamente desqualificada. Mas se for uma pessoa casta, né, em que você em nada nota aquilo, não tem nem como você fazer a discriminação, porque você não sabe, simplesmente não sabe, né? Ou seja, a coisa passa para aquele âmbito que é o âmbito normal, onde as pessoas não estão publicamente apresentando a sua sexualidade, né, de forma patente. Porque, veja, é interessante, o filósofo Olavo de Carvalho, ele diz que o homossexualismo, ele tem uma tendência para notoriedade, ele tende a ser espalhafatoso, digamos assim. Por quê? Porque existe uma falta de continuidade entre a identidade
da pessoa e do desejo sexual da pessoa e o corpo. Você olha para um homem e você diz, bom, ele tem corpo de homem, então a identidade sexual dele, né, corresponde àquele corpo que eu estou vendo. Mas o homossexual não. Então ele precisa manifestar nos seus trejeitos, no seu comportamento, na sua forma de ser, a sua tendência sexual, porque de outra forma, né, ele não vai ser notado. Então ele precisa ser, né, mais clamoroso. Então essa coisa de que nós temos um projeto de lei que quer discriminar a questão do mercado, né, também não é aceitável. Por exemplo, discriminação, prestação de serviço público, né, como é o caso do Exército, também não é aceitável. Então, é claro, indução à violência, evidente, ninguém é contra essa questão da indução à violência, todo mundo aceita, ninguém vai fazer violência contra os homossexuais. Mas para que fazer uma lei fazendo? Ou seja, o que é que há de errado nessa lei? O que está errado nessa lei não é o conteúdo dela, entendeu? Que você pode virar para cima e para baixo, colocar e aguar esse negócio aqui até ele ficar ralinho, né, e aceitável e palatável pelos cristãos. O problema desta lei é a existência dela. Ela não deveria existir, porque a homossexualidade não é fonte de direitos. Entende? Não é fonte de direitos. Fonte de direitos é a pessoa ser uma pessoa humana, ponto. O fato dela ter ou não ter, não é, tendências homossexuais não é algo que precisa ser legislado, não é? Então, assim, voltando à pergunta, então, o que os leigos podem fazer, nós que estamos sendo deixados à própria sorte? Veja só, João Marcos, nós temos que entender o seguinte, essa lei passando ou não passando, ela já está vigorando. Passando ou não passando, todo mundo anteprevisa merita, né? Todo mundo já está obedecendo. Então, todo mundo pensa centenas de vezes antes de se manifestar com relação a essas coisas. Né? Uma pessoa sem nome diz assim, como nós católicos podemos agir caso esta lei seja aprovada? Então, essa coisa de que nós, enquanto cristãos, podemos e devemos manifestar nossa opinião, porém, é importante nós nos organizarmos antes. E o primeiro passo, o primeiríssimo passo, é nós nos conscientizarmos que estamos numa batalha cultural, né? Uma guerra cultural. Claro que por trás tem também uma batalha espiritual, mas dentro do âmbito da sociedade, estamos numa batalha cultural. Estão querendo criminalizar a cultura cristã, estão querendo criminalizar o patrimônio da cultura ocidental. É esse o projeto, né? Então precisamos primeiro nos dar conta de quem são os nossos inimigos, que não é somente uma lei. Senão a gente vai ficar simplesmente atuando pontualmente, né? Eles fazem uma coisa, né, e a gente vai lá e atua. Faz outra coisa, a gente vai lá e atua. Pontualmente, sempre apagando o fogo, quando na verdade precisaríamos de uma reação um pouco mais orgânica. Então esse site, padrepauloricardo.org, é um site para conscientizar, né, as pessoas exatamente disso, de que antes de nós agirmos, nós precisamos ter a formação dessa, usando a linguagem da esquerda, dessa massa crítica, né? Ou seja, dessas pessoas, desses católicos, essas pessoas que estão conscientes do problema e que depois, um belo dia, poderão se unir e traçar uma estratégia para como é que nós vamos agir, o que é que nós vamos fazer. Por enquanto, não há nada o que fazer, né? Por enquanto, todas as nossas ações serão pontuais. Quando eu digo nada aqui, você está entendendo o que quer dizer nada. Você pode sempre telefonar para o seu senador, claro. Mas isso é mais ou menos como espantar uma barata. Você espanta hoje, não se preocupe, daqui a 6 meses ela volta, né? Esse pessoal, eles são insistentes, né? Nós achamos, derrotamos os abortistas na eleição passada. Derrotamos nada, eles já estão aí articulando outra vez. Esse pessoal não desiste, eles têm uma agenda e nós não temos agenda nenhuma. O problema é esse. Porque nós nem sequer estamos conscientes do que está acontecendo. Então, o primeiro passo é a consciência, tá? Então, Luiz Felipe,
Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, em minha escola havia um cartaz com a seguinte frase: homossexualidade não é uma doença, homofobia sim. Bom, tudo bem. A frase ela está errada do início ao fim. Quer dizer o seguinte: primeiro, o que quer dizer essa palavra homofobia? Homofobia seria uma doença de uma pessoa que tem fobia de gays, né? A pessoa tem fobia de aranhas. Ela vê uma aranha, já começa a subir pelas paredes de fobia, não é isso? A pessoa tem fobia de cachorros. Então ela vê um cachorro e começa e tem fobia. Agora, você já viu alguém com fobia de um homossexual? Né? Ver um homossexual e entrar em pânico. Bom, então você vê que a palavra homofobia já foi distorcida, né? A palavra homofobia aqui foi esticada até o absurdo e significa o que homofobia? Homofobia significa, a teoria deles é essa, né? Homofobia é o seguinte: a pessoa tem medo da homossexualidade e exatamente porque ela tem medo da homossexualidade, ela transforma esse medo numa agressão e então vai praticar violência contra os homossexuais. Que é um tal contorcionismo mental que você não sabe como é que as pessoas chegaram a isso, não é? Mas tudo bem. Então a palavra homofobia é inadequada, né? Segundo, homossexualidade não é uma doença. Eu posso até concordar com isso, né? Doença. Bom, uma pessoa que está numa cadeira de rodas também não está doente. Não é verdade? Eu não devo tratar uma pessoa que está na cadeira de rodas como doente. Não pelo fato de estar na cadeira de rodas. Agora, eu também não vou dizer que é a condição normal das pessoas, né? Então, depende do que você entende por doença. Alitel. Padre, sou psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia pune os profissionais que tratam a homossexualidade como doença. O que fazer? Vejam, o que acontece é o seguinte: as pessoas, né? O que fazer são duas coisas. O que é que você deve fazer na clínica hoje? O que é que nós devemos fazer enquanto sociedade, enquanto Conselho de Psicologia? Bom, o que eu aconselho que nós façamos, né, enquanto Conselho de Psicologia e enquanto os profissionais da psicologia, é que nós precisamos formar profissionais psicólogos que sejam educados, digamos assim, no mundo real e não nesse mundo da militância, né? E assim, pela política da ocupação de espaços, a gente retoma o espaço que nos foi tirado. Agora, isso leva tempo. Hoje, nos consultórios, o que eu posso aconselhar é prudência, né? É simplesmente isso. PH pergunta: Padre, sua bênção, poderia nos traçar um paralelo entre o positivismo jurídico e o crescimento do movimento gaysista? Tá, veja, o que é o positivismo jurídico para as pessoas entenderem, né? Positivismo jurídico é aquele que diz que não existe direito natural, o justnaturalismo, né? Por quê? Porque não haveria um direito inscrito na natureza. Tudo aquilo que existe é a lei que eu crio, ou seja, a ideia que está por trás é que a criação, eles não usam nem a palavra criação, a natureza é uma massa informe, que não há ali nem direitos nem deveres, e que na verdade você é quem impõe os direitos e os deveres, você faz, né? É como se o mundo fosse uma massinha de modelar e você é quem cria as coisas, né? Isso daí é evidente, é uma atitude do homem que toma o lugar de Deus, né? É o homem que comeu o fruto da árvore do bem e do mal e diz: eu é quem vou estatuir aquilo que é bom, aquilo que é mal. Bom, a atitude do movimento gaysista é exatamente a mesma, né? Ou seja, sexo é uma coisa que eu vou modelar, né? Ou seja, eles não conseguem enxergar que um pênis foi feito para uma vagina e que somente a cópula dos dois é que produz vida, né? Eles não conseguem ver que isso seja normal. Ou seja, só o fato de eu dizer que isso é normal, eles já estão... Se tiver algum gaysista assistindo esse vídeo, ele já vai pular no meu pescoço e dizer que isso daqui é uma afronta, que eu estou sendo preconceituoso, né? Porque eu disse que um pênis nasceu para a vagina para o pênis e nada mais, né? Como diz o filósofo
Olavo de Carvalho, se eu achar que foi coisa muito boa que o meu pai tenha escolhido ter relações sexuais com a minha mãe, né? E que teria sido terrível para mim que meu pai tivesse escolhido ter relações sexuais com o vizinho, porque eu não existiria, só o fato de eu achar que é coisa boa que meu pai tenha relações sexuais com a minha mãe e não com o vizinho, eu já estou sendo preconceituoso. Mas, meu irmão, você que é gaysista, você não existiria, não é, se não houvesse uma relação heterossexual. Então, que raça de pensamento leva uma pessoa a achar que ele vai confeccionar a realidade simplesmente porque ele põe na cabeça? Entende? É um pensamento de se colocar no lugar de Deus. Não é assim. Né? Então, o positivismo jurídico e o gaysismo têm as mesmas pretensões. Ou seja, não existe criador, não existe um Deus que pensou a realidade. Você é o Deus que criou a realidade. É isso que existe de paralelo entre os dois. Renato, Padre Paulo, boa noite. Gostaria de saber se a igreja pode ordenar homens com tendência homossexual. Veja só, Renato. Existe uma legislação canônica que diz que os reitores do seminário devem investigar a respeito das qualidades morais do indivíduo, né, que vai ser ordenado. Não existe nenhuma, atenção, cuidado aqui que minha resposta está sendo bem técnica, hein? Não existe nenhuma lei que proíba, né, a ordenação de pessoas com, a palavra que você usou é essa, tendência homossexual. Tá? Existe sim lei que proíba pessoas que não sejam capazes de guardar a castidade, pessoas que tenham disfunções psíquicas e que sejam claramente desordenados psiquicamente, mas somente isso, de tendência homossexual, não existe nenhuma lei. Existe um documento da Congregação para a Educação Católica, assinado pelo cardeal Zenon Grocholewski, que foi assinado neste pontificado e que tem a aprovação do Papa Bento XVI. Este documento diz que não se deveria ordenar pessoas com tendências homossexuais. Porém, estou sendo muito honesto e técnico. Porém, esse documento não é lei, tá? Esse documento, tecnicamente, é uma instrução, né, que não tem caráter legislativo até que o Papa não resolva dar caráter legislativo. Também por uma razão muito simples. Quem acompanhou a gênese desse documento sabe muito bem que ele é um documento muito controvertido, porque existe aqui uma dificuldade com relação à sexualidade masculina. Ou seja, a palavra tendência homossexual quer dizer o quê? Quer dizer uma pessoa que possa, eventualmente, ter alguma atração pelo mesmo sexo? Ou quer dizer uma pessoa que digamos assim, estruturalmente tem essa atração? Então, há uma série de discussões a respeito da sexualidade masculina, porque, vocês já devem ter notado, né, existe uma incidência muito maior da homossexualidade entre os varões, entre os homens do sexo masculino, do que entre as mulheres, não é? Então, a incidência maior significa uma fragilidade na própria sexualidade do homem heterossexual, que pode deslizar nessa direção por alguma imaturidade, não é? Então, esse documento, o próprio documento acena para isso, mas depois, no fim das contas, não sabe como resolver a coisa. Ou seja, o documento pede para que se resolvam essas questões 3 anos ou 4 anos antes da ordenação. Só que como é que você vai aferir isso? Né? Como é que você vai dizer, foi resolvido, não foi resolvido? Entende? Assim, o documento, na verdade, deixou os reitores de seminário em alto mar. Então, digam assim, a igreja pode ordenar homens com tendência homossexual? Que eu diria uma coisa muito mais prática, né? Ou seja, a igreja deve ordenar, vamos fazer a coisa de forma mais positiva. A igreja deve ordenar homens castos, deve ordenar homens psicamente ordenados, né? Que não tenham grandes disfunções psicológicas. A igreja deve ordenar homens másculos e a igreja deve ordenar homens que tenham predominantemente, né, a atração pelo sexo oposto.
Agora, se vai aparecer aquela tendência, aquele traço de tendência homossexual ou não, isso é um negócio muito difícil de legislar e nem a igreja ousou legislar. Ela deu um documento de orientação que ele mesmo, na recepção, depois os reitores do seminário ficaram um pouco sem saber como fazer. Ou seja, que é claro que um homem que vive, que não é capaz de viver a castidade e que tem relações sexuais com outro homem não pode ser padre, isso está claro. Que um homem que tem trejeitos e é efeminado de tal forma que não transmite a paternidade, né? Com clareza, isso também está claro. Um homem que tem problemas psíquicos e desordens e tal, isso também está claro. Um homem que defende a cultura gay, não é? E defende o gaysismo, isso também está claro, que ele não pode ser ordenado. Agora, aqueles traços de imaturidade que aparecem dentro do psiquismo masculino, o que fazer com isso? O documento pede para resolver isso 3 ou 4 anos antes de se ordenar. Quer dizer, o documento admite que possa haver pessoas com uma tendência homossexual dentro dos seminários que, num processo de maturação, resolvam aquela dificuldade. Mas esse prazo de 3 para 4 anos ele não é legislação. E nem os reitores dos seminários sabem um pouco como aferir isso, né? Como resolver essa situação. Zeila, sobre advogar direitos. Penso que o próximo passo é a pedofilia, assim como assinala o artigo de Luiz Motti sobre o eufemismo de amor intergeracional, como no artigo horrendo Meu Moleque Ideal. Sim, de fato, Zeila, o próximo passo deles vai ser a pedofilia e, sem dúvida alguma, ou seja, por enquanto a pedofilia ela está sendo usada para quebrar um pouco a coluna vertebral da igreja, né? Ou seja, eles fazem primeiro a igreja sofrer bastante com essa história de pedofilia, quando daqui a pouco alguém desejar dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos descriminalizar a pedofilia. Certamente vai encontrar algum homem de igreja que diga, ufa, isso vai significar que eu não vou ter mais problemas. Entende? Infelizmente, esse tipo de falta de moralidade pode ser que aconteça dentro da igreja, vamos rezar para que não aconteça, mas a gente está vendo a tempestade se acumular no horizonte. Provavelmente é o que vai acontecer mesmo. Tilipe, ou Filipe, não sei, Tilipe. Será que os bispos e autoridades da igreja não percebem que o que fazem é vergonhoso e covarde quando se omitem de entrar em conflito e defender a fé? Veja, meu filho, eu não sei se eles percebem, né, a própria covardia, porque não necessariamente as pessoas estão muito conscientes das próprias imoralidades. Isso não diminui em nada a situação crítica que eles vivem, né? Mas que eles tenham uma autoconsciência, também a autoconsciência é uma virtude, né? Ou seja, quando a gente fica o tempo todo se examinando e vendo o que é que eu estou fazendo, se colocando no exame de consciência diante de Deus, isso daí é muito bom, é virtuoso. Mas quando uma pessoa já perdeu, né, o rumo da vida moral, a primeira coisa que ela faz é parar de fazer exame de consciência, a primeira coisa que ela faz é parar de se autoanalisar. Ela só analisa, a única coisa que uma pessoa pervertida analisa é o que é que pensam de mim, e não o que Deus pensa de mim e o que eu penso de mim mesmo. A moralidade das pessoas perversas torna-se estética, somente isso, né? O que elas querem é ser aplaudidas. Então, como existe todo um clamor social, ou seja, um bispo que faça uma coisa dessas, que se levante como o pastor, né, Silas Malafaia, vá lá e enfrente, né, tudo isso, pois bem, os bispos, um bispo que fizer isso será certamente hostilizado por muitas pessoas, e como para muita gente a ética principal é exatamente a estética, não ficar feio na foto, então as coisas ficam complicadas nesse sentido.
Você não perguntou isso, mas eu vou responder e com isso já concluo. Eu peço desculpa não ter podido responder todas as perguntas, porque vocês fizeram muitas perguntas. Eu sei que o tema é bastante interessante, mas nós não podemos nos alongar interminavelmente. As pessoas não perguntaram, mas eu gostaria de responder aqui um pouco qual é a atitude do nosso site diante de toda essa batalha, né, da PL 122. A atitude do nosso site é a seguinte: essas batalhas elas valem a pena ser travadas, né? Ou seja, nós podemos e devemos. Eu admiro muito o pastor Silas Malafaia, que fez isso, né? Afinal, ele tem também uma bancada evangélica que está com ele nessa luta. Infelizmente, nós católicos não estamos tão articulados assim. Nós somos um reino dividido. Infelizmente, essa é a realidade da Igreja Católica. Você encontra bispos e padres com tipo mais variado de opiniões. Então, a finalidade do site é, antes de tudo, intraeclesial. Nós precisamos primeiro nos articular enquanto católicos fiéis ao redor do Papa. É por isso que as minhas manifestações são sempre ao redor de documentos pontifícios, documentos do Papa, porque nós precisamos deste ponto de comunhão que é o Papa, que é Pedro, né? E exatamente, se nós, o ponto de comunhão não é o Padre Paulo Ricardo, o ponto de comunhão não são as minhas opiniões, o ponto de comunhão é Pedro, o ponto de comunhão é o Papa, é a tradição da Igreja, no seu magistério constituído. Então, isto é para nós o ponto de comunhão. Então, nós precisamos primeiro nos organizar como igreja, não é? Outro dia eu encontrei um pastor que é político num desses aeroportos aí pelo Brasil afora. Ele chegou e disse: Padre Paulo, eu vi o seu vídeo a respeito do aborto, etc e tal, parabéns, nós precisamos nos unir a Igreja Católica com as igrejas evangélicas. Eu disse para ele: olha, pastor, por incrível que pareça, os senhores são tantas igrejas diferentes, mas os senhores estão mais unidos do que nós católicos, que somos uma igreja só. Por quê? Porque o que nós vimos, né, nas eleições a respeito dessa questão do aborto foi o espetáculo da desunião e da desconversa, né? Foi o espetáculo nacional da desunião e da desconversa. Uma coisa realmente vergonhosa. Vergonhosa. E vai fazer o quê? Vocês vão se unir com o quê? Quem vai se unir com a bancada evangélica? Por exemplo, nós tivemos agora, nessa semana passada, um debate no Senado, né? Na Comissão de Direitos Humanos. Teve lá o pastor Silas Malafaia, ele falou junto com outros pastores, etc. Não havia um bispo católico, não havia um padre católico, não havia um gato católico no meio da história, não é? Por quê? Eu não sei como responder isso. A respeito disso que aconteceu no Senado, eu só posso me envergonhar. Só posso dizer isso. A vergonha é grande, né? Se eu tivesse sido convidado, teria ido, né? Não é a minha batalha prioritária agora, entendeu? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu não tenho por que agora começar a fazer uma luta adextra, uma luta fora da igreja, quando a casa não está arrumada. Nosso primeiro papel não é que nós vamos esperar a igreja perfeitinha para depois começar a agir, não é isso não. Mas tem que haver pelo menos um mínimo de coesão ao redor do Papa, né? De um número considerável de católicos. Então, o que a gente pode fazer? Pode formar seminaristas, padres, né? E pessoas de boa vontade. Os bispos, se supõe que haja bispos, né? Bons, que sejam fiéis ao Papa e que não estão tendo exército, são generais sem exército. Eu compreendo perfeitamente a situação de alguns bispos que são homens bons, mas que não adianta eles puxarem a bandeira que o exército não vai atrás. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos formar o exército dele, né? Precisamos formar o exército desses homens bons, desses bispos bons, e dar a eles padres, seminaristas, leigos, liderança católica, que, uma vez que ele puxa a bandeira, vão atrás dele. Porque desse jeito nós estamos completamente desarticulados, não vai adiantar nada, nós vamos dar a cara a tapa inutilmente. Ou seja, eu não tenho medo de ser mártir, mas suicida não, né? Ou seja, quando a gente entra numa briga, Nosso Senhor mesmo disse, olha, quando o cara vem com um exército de 20 mil homens, você só tem 10 mil, você manda lá um emissário de paz para ver se, né?
Então, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então, nós precisamos aprender que eles chegaram ao ponto que chegaram porque tiveram estratégia, paciência histórica, né? E muita objetividade naquilo que eles queriam alcançar. Muito bem. Eles queriam alcançar o poder, chegaram no poder. Agora, me diga qual é o católico, né, que é tradicional, conservador, fiel ao Papa, que quer o poder. Cadê? Onde está esse pessoal? Ninguém quer. Ninguém quer. Você fala de um católico se candidatar à política, é como se xingasse a mãe dele. Ele não quer entrar nisso. Ele não tem projeto, não tem plano, ninguém quer fazer nada. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos evangelizar. Conscientizar que existe um âmbito da evangelização, que é o âmbito da política, e que nós precisamos nos conscientizar também disso e precisamos nos engajar numa luta política. Tá bom? Gostaria de encerrar a aula de hoje, né, convidando você à fidelidade no nosso site. Você sabe que agora nós temos diante de nós as férias e não somente isso, né? Todas as obrigações de final de ano. Você que ganhou o 13º, né, se lembre do site padrepauloricardo.org para dar uma contribuição a mais nesse mês de dezembro, porque, vejam, o pessoal vai sair de férias. No mês de férias, né, principalmente perto do Natal, janeiro, os acessos na internet naturalmente caem, naturalmente as pessoas param de estudar e tiram, aspas, férias do site. Só que eu não vou tirar férias dos meus compromissos, ou seja, eu tenho compromissos financeiros, né? Eu não vou deixar de pagar aquilo que eu tenho que pagar. Então, em janeiro, eu vou ter as mesmas contas de dezembro, não é? E se o pessoal, todo mundo resolve entrar de férias, resolve não pagar. Então, eu peço a você, se você faz a sua assinatura todos os meses, R$30, R$30 e pretende sair de férias, não é? Pague o duplo. Pague o duplo para você garantir que não me deixa descoberto, né? Então, lembre isso para o pessoal que é que você sabe que é assinante do site, né? Eu peço a vocês encarecidamente de não me deixarem haver navios, né, nesse período de férias. Nós vamos tentar, no máximo possível, continuar alimentando o site com coisas interessantes, coisas boas, coisas para você, que depois, mesmo que você tenha saído de férias, você assista depois, tá bom? Mas é importante essa fidelização, tá? Porque a gente não pode deixar cair a peteca agora. Então eu peço a vocês, peço encarecidamente, não deixem cair a peteca agora no mês de dezembro e janeiro, nos meses de férias, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado, né? Também o pessoal das doações e das bolsas, né? Se lembrem de nós agora no Natal, que nós precisamos continuar dando as bolsas para os seminaristas e liderança católica que não tem condições de pagar, tá bom? Deus abençoe você e realmente que Nossa Senhora esteja com você. Estamos aí às vésperas do dia 8 de dezembro e nesse dia 8 de dezembro nós vamos ter o nosso Consagra-te aqui em Cuiabá. Vamos fazer a consagração de tantas pessoas pelo Brasil afora. Queremos pedir a você que você esteja conosco neste caminho de consagração, tá? Gostaria que você divulgasse esse site, né? Que você realmente divulgasse o site padrepauloricardo.org. Vamos, né? Usa o Twitter, usa o Facebook, vamos fazer esse apostolado, vamos fazer as pessoas conhecerem. Quem sabe esse mês de férias agora vai ser exatamente um mês para você poder fazer outras pessoas conhecerem o site padrepauloricardo.org, né? Então, Deus abençoe você, Nossa Senhora esteja com você nesse dia 8 de dezembro, em que muitas pessoas vão se consagrar, muitos da nossa família do site padrepauloricardo.org vão se consagrar a Nossa Senhora, que Nossa Senhora vá tomando conta. Esse site pertence a ela, né? É Totus Tuus, Maria, é tudo de Maria. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém.